Olá, bom dia, queridos, na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém? Eu espero que vocês estejam bem, espero que a semana de vocês tenha sido uma semana abençoada. E sempre é uma semana abençoada porque o Senhor é aquele que conduz a nossa vida, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquilo que Ele permite para a nossa vida, nós podemos em tudo descansar e saber do cuidado do Senhor sobre nós. Então que você possa se alegrar. Às vezes a semana foi mais fácil, às vezes a semana foi mais difícil, mas isso tem menos importância quando nós entendemos que Deus está no controle da nossa vida. E é muito bom nós estarmos mais uma vez reunidos para estudar aqui a palavra de Deus, para estudar o livro de Apocalipse. Estamos aqui no capítulo 4 e hoje nós vamos falar a partir do versículo 6, nós vamos até o verso 11, né? A segunda parte aqui do capítulo 4, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Então, antes da gente começar a falar aqui, vamos orar? Vamos colocar esse tempo na presença do Senhor e buscar aí a direção e o discernimento e o entendimento que somente o Espírito de Deus pode conceder a cada um de nós. Amém? Então eu quero convidar você a fechar seus olhos e a gente poder orar, colocando esse tempo diante do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Tua palavra é rica, tua palavra é maravilhosa, tua palavra ela traz verdadeiramente aquilo que nós precisamos receber para esses dias, precisamos entender nesses dias e precisamos viver nesses dias, Senhor. Então ajuda-nos para que em tudo possamos fazer a tua vontade, possamos compreender o momento que nós estamos hoje e possamos ter o passo, a fé, a atitude, o comprometimento necessário para esta hora. Assim nós pedimos, Senhor, ajuda-nos a compreender isso através deste estudo da Tua Palavra. Graças te damos por tudo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente? Então nós estamos aqui em Apocalipse, capítulo 4. Nós falamos na semana passada, falamos sobre, João foi arrebatado em espírito, ele viu uma porta aberta, ele ouviu um convite, vem para cá, ele foi, arrebatado em espírito, ele viu o trono, ele viu aquele que estava sentado no trono, ele viu ali a semelhança da pedra do jaspe, do sardônio, ele também viu ali 24 tronos, tá? Com 24 anciãos ali, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono de Deus saíam relâmpagos, vozes e trovões. A gente viu tudo isso, a gente trabalhou essas questões que estão aqui, o que cada coisa estaria representando, e depois nós vimos aqui no versículo 5, falando que diante do trono haviam ali 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, e nós vimos o que provavelmente representa esses 7 Espíritos de Deus. E aí nós chegamos então no versículo 6, João continua a descrever o que ele está vendo. E aí no versículo 6 ele fala assim: também havia diante do trono, tá? Ou seja, além de todas as outras coisas que ele está vendo ali o trono e a manifestação que há no trono, ele está vendo os 24 tronos que estão ali, ele também está vendo as lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, e aí ele diz que também diante do trono, tá? Então você tem que entender que a visão está aumentando, tá? A visão que ele está tendo, o discernimento, o entendimento que João está tendo, está aumentando, tá? Então ele começa lá no trono e agora ele começa a se aperceber de tudo que está à sua volta, tá? E ele começa a perceber o que no versículo 6? Que havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. Tá? Vamos nas primeira parte primeiro. Então ele está vendo o que? Um mar de vidro semelhante a um cristal. Eu não sei se você sabe, há muitas simbologias, no livro de Apocalipse, em outras passagens da Bíblia também, mas o que a própria palavra fala, o que a própria palavra dá a entender para nós,
explica isso, tá? Chega a explicar isso de forma muito clara, é que o texto não está dizendo que ele está vendo um mar de águas, né? Porque quando nós pensamos em mar, o que nós pensamos? Nós pensamos, né, aquele marzão gostoso que você vê as ondas, né? Muita água, você olha, é água até onde a tua vista pode alcançar, é água. Então, mas quando ele fala aqui que havia um mar de vidro, nós precisamos saber entender, interpretar isso, porque ele não está falando nem de um mar de água, e ele também não está falando de um mar de vidro, de forma literal. Então há um sentido aqui, tá? Tanto que ele fala que esse mar de vidro é semelhante ao cristal. Então, se você, por exemplo, abrir a sua Bíblia em Apocalipse 15, verso 2, eu já vou ler, em Apocalipse 17, verso 15, você vai perceber que muitas vezes quando essa expressão mar é utilizada nas Escrituras, ela não está falando de águas, ela está falando de povos, de pessoas, tá? Por exemplo, Apocalipse 15, o verso 2 diz assim, olha, vi algo semelhante, né, a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem, e o número do seu nome. Elas seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. Então quando você pega, por exemplo, o capítulo 15, o verso 2, ele vai falar aqui que esse mar de vidro misturado com fogo, e nós vamos entender essa questão, né, do vidro, do cristal, do fogo, isso tem a ver com santidade, com purificação. Por isso que na sequência ele fala que junto a esse mar, né, ou seja, junto a essa multidão, esses povos todos, estava quem? Estava os que tinham vencido a besta, né, a sua imagem, o número do seu nome. Então está falando de pessoas, tá? Se você for em Apocalipse 17, verso 15, a explicação é até mais clara, né? Diz assim, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então se você vai ler o sentido, ele está falando das águas, tá? A ideia de um mar, ele está dizendo, olha, essas águas que você está vendo, onde se assenta a prostituta, tá? E nós vamos chegar, em nome de Jesus, nesse capítulo 17, e vamos entender, né, o que é a prostituta, o que ela representa, tá? Ele está dizendo assim, olha, as águas que vocês viram são povos, multidões, nações e línguas. Então são pessoas, tá? Então quando ele fala que diante do trono, como que mar de vidro semelhante ao cristal, ele está falando que ele está vendo uma multidão de pessoas, tá? Não é uma multidão de anjos, tá? Uma multidão de pessoas que ele está vendo ali. E a questão toda é quem são essas pessoas, né? Se a questão que ele fala mar de vidro como de cristal, assim quando aparece lá, né, no caso dos anciãos, aparecia ali vestido de branco, então essa coisa do cristal, do branco, do fogo, sempre é purificação, sempre é santidade, sempre é justificação. Então a linha de interpretação é sempre a mesma. Então quando ele fala que o mar de vidro, que é semelhante ao cristal, ele está falando de pessoas. Pessoas o quê? Pessoas que foram o quê? Santificadas, purificadas, que estão agora diante do Senhor. O que a gente tem que pensar quando fala que está diante do Senhor é a gente tentar pensar o quê? Se nesse momento do texto ele está se referindo já àquela multidão final, tá? Aquela multidão de todos aqueles que já agora de todas as épocas, inclusive do final, já estão ali, né, separados para cultuar a Deus, ou se ele está falando de uma multidão naquele momento, mas que ainda haveriam muitas pessoas que se achegariam ainda para aumentar, né, para somar, para multiplicar dentro dessa visão do mar. Tá? Há muita dúvida. Por que há muita dúvida? Porque quando a gente vai pensar, queridos, a gente pensa assim, que ele foi arrebatado, que João está no mundo espiritual, eu tenho que entender o que representa estar no mundo espiritual.
Estar no mundo espiritual significa que você, e principalmente quando a gente vai entender que o mundo espiritual aqui é o lugar da habitação de Deus, estar na presença de Deus, eu tenho que entender que às vezes a questão cronológica, a questão temporal, como nós conhecemos, ela não se aplica a isso, tá? Então, se ele está no plano espiritual, se ele está diante do Senhor, nós temos que entender, queridos, que nós somos criaturas temporais, tá? Para nós existe passado, para nós existe ontem, para nós existe presente, né? Para nós existe hoje, para nós existe o futuro, porque para nós existe o amanhã. Mas temos que entender que Deus não está sujeito ao que Ele criou. Deus estabeleceu o tempo. Então Ele não está sujeito ao tempo, ok? Deixa eu só tomar um cafezinho aqui gostoso. E aproveitar, gente, olha aqui que caneca, eu estava esquecendo o nome. Que caneca abençoada, eu ganhei essa caneca da nossa colega, da nossa irmã em Cristo, aqui da nossa classe, da Cíntia, dela e do Edson, que eu quero agradecer de coração por essa caneca bonita. E olha, gente, se você tá bom na Bíblia, né, você vai saber que Mateus 5, 13 e 16, tá? Ele vai falar exatamente sobre os dois símbolos que estão aqui, que é o sal e a luz, onde o Senhor Jesus fala, né, quando ele dá o sermão do monte, ele fala que nós temos que ser, né, sal da terra e luz do mundo. Então eles me deram essa caneca bacaníssima, bacanérrima, e eu quero agradecer aqui de todo o coração ao carinho desses irmãos que me abençoaram com essa caneca, que deixa a experiência de tomar esse café mais gostosa ainda, né? Então, já com um golinho de café aqui na garganta, que dá até aquela desembaraçada. O que a gente entende aqui? Voltando para o texto aqui, gente, o que a gente percebe aqui? Que a gente tem que tentar entender, né? Pode ser que represente as pessoas que já estavam com o Senhor e que ao decorrer da tribulação outras pessoas iriam chegar, porque nós vamos ver isso mais para frente. Nós vamos ver, né, as pessoas que estão chegando da tribulação, que estão chegando da grande tribulação, que foram mortas, que foram martirizadas, que perderam a cabeça e que agora estão chegando ali na glória, tá? Mas também nós podemos, tá? Não é errado você poder dizer que essa visão do mar, ela também possa representar uma visão de todos aqueles que já estão diante do Senhor, tá? Por quê? Porque quando João adentra o mundo espiritual, gente, você tem que entender que ele não está num plano onde existe passado, presente e futuro, tá? Para Deus, gente, isso para nós é muito difícil entender isso, porque nós somos criaturas temporais. Nós trabalhamos no ontem, hoje e amanhã. Mas nós temos que entender que quando Deus contempla a sua criação, quando Deus contempla a história, quando Deus contempla a história da sua vida, tá? Para Deus não existe o passado do cristiano, o presente do cristiano ou o futuro do cristiano. Ele pode até falar conosco neste tempo, usando estes tempos, porque ele está falando com criaturas que são temporais. Mas Deus, sendo eterno, ele é o alfa, ele é o ômega. A palavra de Deus fala que antes dele não existia nada. Por ele foram feitas todas as coisas. Então, se não existia nada, nem tempo existia. E ele fala que depois dele, a ideia é, se ele deixar de existir, se ele não existir, simplesmente nada existiria. Ou seja, e depois dele nada existirá, nada será feito, porque tudo foi criado por Deus, né? E nós sabemos pelas Escrituras que tudo foi criado através de Cristo Jesus, e a palavra de Deus fala que nada foi feito sem Ele. Então, só para você entender isso, tá? Mas pastor, ele viajou no tempo. Não, ele não viajou no tempo, porque viagem no tempo significa deslocamento temporal, tá? O que João fez quando ele é arrebatado em espírito, ele sai do tempo, ele vai para um lugar, um contexto onde Deus está, e ali não há tempo, tá? Então ele pode contemplar, né, aquilo que nós chamamos de passado, presente e futuro, tudo ali. Então ele pode olhar uma coisa ele pode olhar uma coisa no futuro, ele pode estar relatando algo que não necessariamente está acontecendo ou vai acontecer logo em seguida. Ele pode retratar algo como de fato
O próprio Apocalipse significa isso, porque ele está retratando algo que não iria acontecer 1 ano depois, 6 meses, 10 anos. É algo que nós estamos vendo se cumprir ao longo de 2000 anos. E o que nós acreditamos é que agora nós estamos muito mais próximos desse momento onde o Apocalipse vai chegar e vai começar a existir. Tá? Lembrando que nós não estamos fazendo estudo bíblico ou leitura bíblica a partir de uma visão dispensacional. Então não estamos aqui para falar segundo o pré-tribulacionismo ou mídia ou pós, mas segundo a própria colocação do texto bíblico. Ok? Então é importante entender isso. Tá? Quando João sai nesse arrebatado em espírito, ele está num lugar ou num contexto onde o tempo não cabe. A contagem do tempo não cabe. Ok? Isso é importante. Por quê? Por causa da presença de Deus. Tá? Então ele não está fazendo viagem do tempo. Fala, esse pastor está louco. Não. Viagem do tempo significa ou eu avanço no tempo ou eu retrocedo no tempo. Não é o caso. Tá bom? Vamos lá. Então ele fala desse mar. Tá? A ideia desse mar é a ideia de vidas, tá? De pessoas. E se elas estão diante do Senhor, então é um contexto de salvação. Tá? Salvas, separadas, elas estão na presença do Senhor. Tá? É diferente quando você vai encontrar, por exemplo, em Isaías 57, verso 20, depois você pode ir lá ler se você quiser, fala assim, diz assim, presta atenção, mas os ímpios são como o mar agitado. Ó, os ímpios são como o mar agitado, falando de pessoas, então está falando, os ímpios são como uma multidão de pessoas agitadas, incapaz de sossegar e cujas águas esperem lama e lodo. Então, incapaz de sossegar. Ele está falando da inquietação, aquela inquietação que existe no ser humano quando ele não conhece o Senhor. Porque o Senhor é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Ok? E diz assim, águas esperem lama e lodo. Ele está falando exatamente o quê? Do que é a manifestação, do que tem a ver com as suas vidas, com as suas obras, com as suas palavras, né, como pecadores, né, não restaurados, mas pecadores que vivem no engano, que estão no pecado, que vivem na desobediência. Então é um caminho de lama, é um caminho de lodo. Tá? Então é importante entender isso. Então, quando a gente vê esse mar, né, que ele fala, esse mar de vida, esse mar de cristal, ele está falando de uma coisa que é ali, ó, bonita, né, calma, equilibrada, né? Ele não está falando de um mar agitado, de um negócio turbulento. E quando você usa, você vê algumas expressões se referindo ao mar, mas ao ímpio, ao incrédulo, sempre há um contexto de tribulação, sempre há um contexto de conturbação. Tá? Vamos lá em frente então. E aí na mesma sequência que ele fala isso, ele diz assim, depois de falar do mar de vidro, ele fala, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado. Então ele está falando de algo que está um ao meio de cada lado, ou seja, como se fosse 4 lados. Tá? E ele fala, ele diz que 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. E aí ele traz uma informação que ela não é nova na Bíblia, ela é nova nesse momento Apocalipse, tá? Ele está falando aqui dos seres viventes, então ele está falando dos 4 seres viventes, tá? Por que eu falo que não é nova? Porque essas figuras dos 4 seres viventes, eles já aparecem. Se você ler Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 5 em diante, você vai ver o quê? Que Ezequiel vai relatar a visão que ele tem, em que ele vê esses 4 seres viventes. Tá? Se você pegar aqui o texto de Ezequiel 10, verso 20, fala assim, estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Então, primeira coisa que a gente entende, o que são esses 4 seres viventes? São querubins. Então nós temos na Bíblia, né, nós temos arcanjo, que é o caso de Miguel, né, que
só conhecemos ele como arcanjo. Eu não quero dizer que não existam outros arcanjos. O que eu quero dizer é que o único arcanjo que é citado, tá, é Miguel. Tá? Então, se existem outros arcanjos, a Bíblia não fala. Existem livros apócrifos, tá? São livros não inspirados, que foram escritos que falam de outros arcanjos. Tá? Mas eles não entram no canon, na autenticidade da Bíblia, na veracidade da Bíblia, no conceito de que são livros inspirados. Tá? Na Bíblia, como arcanjo, na categoria ou na classificação angelical, a Bíblia fala que há a categoria dos arcanjos, ou do arcanjo, tá? Que é no caso de Miguel. Depois você tem aí, nós temos também serafins, são apresentados serafins, e também nós temos aqui no caso os querubins. Os querubins, todas as visões em que os querubins aparecem, eles estão sempre em volta do trono, eles estão sempre em volta do Senhor, eles estão ligados à glória de Deus, eles estão ligados à presença de Deus, à santidade de Deus, eles estão sempre ali como que contornando, né? Sempre em volta. Então a ideia que se dá é como se eles estivessem guardando. Não guardando no sentido de como se alguém pudesse pegar e roubar ou se perder, mas guardando no sentido de cuidado. Parece que eles estão sempre em volta e o propósito deles é o cuidado em adoração, o cuidado com a vontade de Deus, o cuidado com a santidade de Deus, o cuidado com a glória de Deus. Tá? É interessante isso. Tá? E sempre através dos querubins existe essa visão, essa descrição gloriosa do Senhor. Tá? E aí ele vai falar o que para nós aqui? Ele vai dizer o que? Para a gente ter mais informações aqui, ele vai dizer assim, verso 7. O primeiro ser, tá? O primeiro que ele enxerga, que ele percebe, né, que ele vai descrever desses querubins, ele fala, o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas e ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos. Descrições importantes. Se você tentar colocar isso num desenho no papel, você fica louco. Tá? Você fica louco porque vai sair um desenho meio absurdo. Tá? E aí é difícil compreender como João viu. É como eu disse já em algumas outras aulas nossas. Né? João é um homem de 2000 anos atrás que está tendo visões gloriosas do céu e ele está tentando da melhor forma possível descrever ou relacionar aquilo que ele vê, tá? Para que a gente possa de alguma forma entender a realidade dessas criaturas, porque às vezes as pessoas gastam muita energia tentando ser minuciosa na descrição. É claro, e eu vou falar isso já para vocês aqui, é claro que existe uma simbologia nessa descrição, tá? E nós vamos ver que ela tem muito a ver com o Novo Testamento, ela tem muito a ver com a pessoa de Cristo Jesus. Mas o mais importante é a gente entender, né, a característica, a presença dessas criaturas que estão ali na sala do trono, ok? Então são 4 seres viventes, tá? Eles têm 4 rostos diferentes, tá? E é interessante que essa descrição ela já aparece no Antigo Testamento, ela aparece no livro de Ezequiel, e agora nós estamos vendo essa mesma descrição aqui agora já no livro de Apocalipse. Tá? Então Ezequiel chama, nós lemos lá em Ezequiel no capítulo 10, foi capítulo 10? Foi o capítulo 10, versículo 20, nós vimos que o próprio Ezequiel fala que são querubins, tá? E se você ler lá do versículo 9 ao versículo 17, que é antes do versículo 20, que foi o versículo que eu li para vocês, vocês vão ver que o papel ali mostra o papel deles. Eles guardavam, né? E eles levavam o trono de Deus conforme a vontade soberana. Tá? Então a posição desses querubins é sempre na presença de Deus. Tá? Outra coisa interessante que diz aqui no texto de Apocalipse que eles estão cobertos de
olhos. Tá? E essa ideia deles estarem cobertos de olhos, ela tem muito a ver com a questão de mostrar, não que elas sejam criaturas que sejam oniscientes, né, ou onipresentes, mas como são criaturas que estão ligadas ao guardar, ao proteger, né, e levar o trono de Deus, como está no livro de Ezequiel, no capítulo 10, a ideia aqui é que são criaturas que estão extremamente atentas, elas têm olhos sobre todas as coisas, elas estão vendo de todos os lances, de todas as vistas, de frente e de trás, tudo. Tá? Então, elas estão ali para representar, tá? Elas representam que nada escapa ao conhecimento do Deus que é soberano. Se você for lendo ali os capítulos de Ezequiel, você vai ver que há um momento ali em que o Senhor leva Ezequiel, e Ezequiel tem visões que o Senhor permite ele ver, coisas que estavam ocultas, escondidas nas salas, dentro do templo, e o Senhor permite que Ezequiel veja como o povo de Deus e como os próprios sacerdotes do templo haviam se perdido, haviam se desviado do Senhor e do propósito do Senhor. E há um momento que você vê, quando o Senhor fala que vai retirar a sua glória, a sua presença do templo, você vê que estes querubins, eles se afastam, eles saem. E com isso, né, a simbologia, a indicação é que Deus não se manifestaria mais ali naquele lugar, por conta de toda a iniquidade que havia no povo e do que havia sido cometido dentro daquele lugar. Aquele lugar agora era um lugar impuro, um lugar profanado, para que Deus manifestasse a sua presença. O povo precisaria se arrepender, o povo precisaria buscar o perdão do Senhor, o povo precisaria purificar, santificar tudo aquilo, para que novamente Deus viesse a habitar ou manifestar a sua glória naquele lugar que até então havia sido profanado. Ok? Vamos em frente aqui. E aí você vê a descrição que ele fala, né? O primeiro parecia um leão, o segundo parecia boi, o terceiro tinha rosto como de homem e o quarto parecia uma águia quando em voo. Tá? Verso 8 vai dizer aqui que eles tinham 6 asas. É interessante que se você for ler os textos lá em Ezequiel, Ezequiel vai dizer que tem 4 asas. E aí tem gente que fica preso nisso e fala assim, é contradição. É como eu falo, não é contradição. Mas eu tenho que entender o grau de revelação, e naquele momento ele viu 4 asas. E agora João está vendo 6 asas. Isso também mostra que a visão com que Deus permitiu João ver os querubins foi maior do que aquela que Ezequiel pôde ver muitos séculos lá para trás. Tá? Mas isso não rouba, isso não tira nada do que é importante. Tá? Isso não influencia de forma nenhuma a narrativa do texto, as lições do texto, o que o texto está mostrando e o que o texto está apontando. Tá? Então ele repete, ele fala ali das 6 asas, dos olhos, né? E depois eu vou ler o restante do que ele fala ali sobre a postura desses querubins. Primeiro ele mostra, ele dá a semelhança desses querubins, e depois a postura deles. Tá? E você vai entender que isso é algo extremamente simbólico e profético. Tá? E extremamente profético. Aí eu tenho que entender, quando ele fala sobre a primeira visão que ele tem dos 4 seres viventes, ou seja, o primeiro ser vivente é o leão. Leão é símbolo do que, gente? Leão é símbolo de realeza. Né? O leão, ele é um predador, ele tem um símbolo de realeza. Tá? A ideia aqui, a representação daquilo que é mais nobre. Tá? Então uma das coisas que fica visível no querubim é essa ideia da nobreza. Depois ele fala do segundo ser vivente, ele fala que esse segundo ser vivente tem a face de um boi, de um touro, de um novilho, depende da versão. Tem versão que fala touro, tem versão que fala boi, e tem versão que fala novilho. A ideia aqui é exatamente isso, né? Quando você pensa no boi, tá? Você pensa num animal que é muito forte, ele é conhecido pela sua força. Se o leão é conhecido, né,
como, por exemplo, o rei da selva, né? A sua nobreza, a sua grandeza, você vai ver agora o boi, ele, né, o boi, o touro, o novilho, ele representa a sua força, tá? Você vai ver num passado não tão distante, né? Mas ainda hoje existe isso em muitos lugares, a não ser que as pessoas sejam grandes fazendeiros que possam comprar máquinas, né, para fazer ali arar a terra. Era muito comum carroças, era muito comum esse sistema de você lavrar a terra, eram feitos por animais. E o boi era exatamente o animal mais usado para fazer isso, por causa da sua força. Então eles colocavam aquele tronco no animal, tinha lá a estrutura para arar a terra, e o animal ia, depois o animal voltava, e assim o animal ia arando a terra que depois iria ser semeada, ok? Vamos em frente aqui então. E aí o texto vai dizer o quê? O texto fala que eles não descansam nem de dia, nem de noite. Então a ideia é que eles servem a Deus a todo momento, tá? Lembrando que essa ideia de nem de dia, nem de noite, tá? Ela é muito ligada a nós. Então quando João está dizendo isso na carta, o que eu tenho que entender? Ele não está dizendo que no céu tem dia e noite. Ele está dizendo que esses seres eles estão continuamente na presença de Deus e continuamente eles adoram a Deus. Como João é um ser temporal, ele vive num mundo temporal, a ideia dele, ao falar sobre aquilo que não tem tempo, que não tem dia, não tem noite, ele se assevera de elementos as quais ele possa ser compreendido. Então a melhor forma de você pensar e falar para seres que são físicos e naturais, que têm uma natureza física, é você dizer que quando você quer falar que eles estão constantemente, não param nunca, você não vai dizer de outra forma que não seja, olha, é de dia e de noite, significa ele não dorme, ele não para, ele não cansa, ele está direto naquilo ali, tá? Então, nós estamos falando aqui, eles não podem se cansar, eles não têm que descansar, tá? Eles não estão presos ao conceito de tempo como nós estamos, que é dia ou noite. Diz também que eles estão repetindo, expressando, né, algo. Eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor Deus. Deixa eu molhar o bico de novo aqui, gente. Essa expressão, santo, 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 ela vai aparecer aqui, tá, no texto que nós estamos lendo, e ela vai aparecer depois em Isaías 6, verso 3. Nós temos que entender que essa repetição, tá, essa repetição, né, de santo, 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 essa repetição uma vez, duas, três vezes, nós vamos ver mais para frente quando o Senhor fala dos 3 ais que virão sobre a terra, tá? E estão ali de certa forma relacionados ali às trombetas e às taças. Nós vamos ver o quê? Que isso, quando existe essa repetição, essa grande ênfase, é porque Deus está dizendo assim, olha, preste atenção, isso é importante, né? Isso vai acontecer, isso é muito sério, tá? Então preste atenção. Nós não diríamos hoje dessa forma, mas nós diríamos assim, gente, por favor agora, prestem atenção, porque é algo extremamente sério o que eu vou falar. Então são usos de linguagens, né, que eram diferentes lá atrás, e até mesmo da forma como o Senhor trouxe, né, para aquilo que a gente entende nos dias de hoje, ok? Isso também mostra, né, quando ele fala santo, santo, santo é o Senhor Deus, também traz uma exaltação ao Senhor, dizendo que a palavra santo, gente, na sua raiz de interpretação mais básica, mais simples, é separado, né? A ideia melhor construída é separado para um propósito. No caso não do Senhor, mas quando fala sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo, né? Traz essa ideia de ser, eu sou separado para Deus, eu não sou apenas um separado. Eu fui separado para Deus. Então,
Se eu sou separado para Deus, significa que agora eu vivo para Ele, né? Eu vivo para a glória dEle, para agradar a Ele, para bendizer a Ele, para cumprir toda a vontade dEle para a minha vida. Então, quando eu estou voltado para esse processo, né, eu estou voltado em agradar a Deus verdadeiramente, o que isso significa? Significa que eu estou vivendo em santidade. As pessoas acham que santidade está ligada à ideia de não fazer coisas. Ah, então eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou santo. Quando na verdade isso nem sempre é verdadeiro. Porque há muitas pessoas que fazem isso por religiosidade. Porque elas gostam de fazer isso, porque elas se sentem bem em fazer isso, porque elas falam, não, eu estou andando certo, eu sou uma boa pessoa, eu sou correto. Mas o cristão, ele não vive com essa base. A questão para nós, santidade, não é uma questão de fazer aquilo porque eu vou fazer isso porque fazer isso é ser santo, porque ou eu não faço isso porque se eu fizer isso eu estou pecando, então eu tenho que fazer isso porque é o que eu como cristão tenho que fazer. Não é nada disso, gente. Nada disso. Tá? A ideia é que se eu estou em Cristo, se eu estou debaixo da graça, não é uma questão de guardar coisas, fazê-las, ou não guardar coisas, ou não ter que fazê-las. Tá? Na verdade, se eu estou em Cristo, eu estou na graça, eu estou num reino de consciência. O reino de Deus é um reino primordialmente, um reino de consciência. É a minha consciência diante de Deus, a minha consciência para agradá-lo, a minha consciência para engrandecê-lo, a minha consciência que deseja fazer a sua vontade na minha vida. Então, se eu desejo fazer a vontade de Deus na minha vida, eu não me precipito em fazer nada. Eu apenas busco a Ele no sentido de que Ele vai direcionar-me para que eu faça a vontade dele, porque a questão toda é agradá-lo, não é me agradar, mas é agradá-lo, é que Deus esteja feliz, que ele seja glorificado, que ele seja honrado através do meu viver. Então não é porque eu faço coisas ou não faço coisas, mas porque eu amo a Deus, porque eu quero engrandecê-lo, porque eu quero louvá-lo, porque eu quero que a minha vida, minhas atitudes, minha palavra expressem meu amor, a minha gratidão, a minha fé, a minha confiança nele. Então é óbvio que isso vai me levar a fazer algumas coisas, vai me levar a algumas posturas, vai me levar a algumas atitudes e vai me levar também a não praticar certas posturas, a não ter certas posturas e a não praticar certas coisas. Por quê? Porque não é me agradar, é agradar ao Senhor na minha vida. Ok? Então ele fala dos querubins, não descansam dia e noite, expressam louvor dizendo santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tá? Nós encontramos aí quase 60 versículos que vão sempre nessa linha, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Nós encontramos isso de Gênesis a Apocalipse. Tá? Mas também encontramos isso de uma forma mais específica, tá? Nos profetas, nos evangelhos, e geralmente quando aparece essa ilustração do Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Todo-Poderoso, geralmente isso está ligado a castigo divino. Tá? Quando Deus se manifesta dessa forma, é porque alguma coisa vai acontecer a partir daí, ou após isso. Ok? Vamos em frente aqui. Então ele fala Todo-Poderoso, aquele que era e há de vir. Tá? Então ele está expressando exatamente aquilo que eu falei agora há pouco, né? Na questão dele ser, eternamente ele é, hoje ele é, amanhã ele será. E aí ele também traz essa indicação que aponta para Cristo, que aponta para o Filho, né? Aquele que era, que é e que há de vir. Tu está falando de Cristo, o Filho que sempre existiu, o Cristo, né? A segunda pessoa da palavra de Deus eterna. Depois esse mesmo Cristo agora como um Cristo encarnado, tá? Que agora ele tem um corpo humano, ele tem uma mente humana, e ele vive agora entre os homens, sujeitos
sujeito às mesmas intempéries que esses homens possam vir a ter, tá? E o que há de vir é de fato aquilo que para nós não aconteceu, não existe, e a ideia é que ele já está lá, ele existe, ele está no controle de todas as coisas. E aí há uma informação interessante, né, sobre esses seres viventes. Diz assim no versículo 9, tá? Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se e diante do que estava sentado sobre o trono, ou seja, diante do Senhor, tá? Eles lançavam as suas coroas diante do trono e diziam: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Tá? Vamos trabalhar isso daqui, porque nós estamos vendo aqui que esses seres viventes, o que eles estão fazendo? Eles estão adorando a Deus. Tá? E há toda uma adoração do verso 9 ao verso 11, né? Você vê, por exemplo, você vê aí esses 24 anciãos, depois da resposta dos 4 seres viventes, o que eles faziam? Eles lançavam as suas coroas, eles lançavam as suas estéfanos diante do trono, e eles diziam o quê? Dignos é, Senhor, de receber a glória, a honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então vamos entender isso aqui, gente, porque o que acontece? João está, de fato, reconhecendo a presença de Deus, reconhecendo ali a grandeza do Senhor naquele contexto, e ele traz uma informação importante, né? Nós falamos que essas coroas, né, as estéfanos, são coroas de mérito, né? São coroas que têm a ver com homens que venceram este mundo, venceram o pecado, venceram o diabo, e esses homens agora herdam os céus, debaixo da graça do Senhor. E aí o texto está dizendo o quê? Né? Nós vamos compreender aqui que quando essas coroas que representam o galardão, tá? Porque a ideia do Estéfanos é a coroa que é uma coroa pelo mérito. E essa é a própria ideia do galardão na Bíblia, tá? O galardão que vai ser dado a cada um. Tá? Então, o que nós estamos compreendendo aqui? O que nós estamos percebendo aqui? Né? Que ele está falando dos galardões. Tá? É importante que a gente entenda essa questão do galardão, que não é o tema do nosso estudo aqui agora. Isso está ligado ao tribunal de Cristo, tá? E a recebermos aí as nossas coroas. E tudo que está na coroa, ela mostra, é para glorificar o Senhor, tá? Mas uma coisa importante quando a gente lê esse texto é a gente entender, tá, que as coroas não são para a própria glória destes anciãos que estão assentados. As coroas são para a glória do Senhor. Isso é importante porque às vezes eu vejo, né, cristãos conversando, né, e falam: eu quero que minha coroa da glória seja grandiosa, enorme, que mostre quantas coisas gloriosas eu fiz para o Senhor, tá? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a coroa de glória, né, ela é para a glória do Senhor, não é para que a gente pegue essa coroa, né? Vamos imaginar num contexto em que nós estamos de posse da coroa, que a gente coloque a coroa na cabeça, olhe para quem está do nosso lado e fala assim: tá vendo? A minha coroa é mais bonita que a sua, ela brilha mais, ela é maior, ela tem mais pedra preciosa. Isso é besteira, gente. Na verdade, o que a gente aprende com o texto aqui dos anciãos é que todos eles com coroas, né? E eles respondem à adoração dos querubins, e a resposta deles é o que? Eles se prostram diante do trono, eles lançam a sua coroa, né? E eles dizem: digno é, Senhor, de receber a glória que eles estão dando, a honra que eles estão dando, e o poder que pertence a Ele, que é dele. Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então é interessante a forma como ele constrói isso, tá?
E aí na sequência ele fala, né? Glória, honra e ação de graças, né? Então eles estão adorando a Deus e reconhecendo que o Senhor é digno de receber todas essas coisas, né? Glória é reconhecimento de esplendor, de majestade, de exaltação. Honra é reverência que é dada diante da posição. Ele, o Senhor, é aquele que assenta no alto e sublime trono, tá? Então o foco aqui, quando ele fala, porque tu criaste todas as coisas, o foco aqui é a posição de Deus, a sua posição, e ele é o principal motivo do louvor, né, da adoração, porque ele criou todas as coisas, tá? Então é importante a gente compreender, a gente entender isso, tá? E a gente entender essa própria questão da representação, porque quando a gente vai nesse aspecto dos querubins, né, do rosto dos querubins, o que a gente percebe? A gente percebe que é um apontamento, tá? Existe uma relação entre esses textos que nós encontramos lá de Ezequiel, da face dos querubins, exatamente com a relação, né, que está aqui em Apocalipse, e a teologia, quando vai trabalhar isso, por que esses querubins têm essas faces? Por que João viu e descreveu, né, o leão, o boi, a face do homem e a face da águia? Porque isso tem uma relação muito profunda com Cristo, com as 4 manifestações de Cristo, tá? Os 4 aspectos do ministério de Cristo, acho que essa é a melhor colocação, os 4 aspectos do ministério de Cristo sobre a humanidade, e também os 4 ofícios, tá? Os 4 ofícios de Cristo diante de Deus em favor da humanidade, essa é a melhor colocação, tá? Mas também isso está descrito nos 4 evangelhos, tá? Nos 4 evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas e João. E nós vamos ver, quando você estuda os evangelhos, a característica, a mensagem, a ideia, a tipologia que é apresentada, né? A tipologia de Cristo em Mateus, a tipologia de Cristo em Marcos, a tipologia de Cristo em Lucas, a tipologia de Cristo em João, você vai ver que elas estão muito ligadas, elas têm uma referência muito próxima com a própria ideia que nós encontramos aí em Mateus, Marcos, Lucas e João, que é dos 4 seres viventes, tá? Só para vocês terem uma ideia, para a gente trabalhar aqui, o primeiro animal o que é? Ele é o leão, tá? Se você parar para pensar no leão, Jesus tem muita referência de Jesus, né? Jesus é o leão da tribo de Judá, né? A raiz de Davi. Isso está escrito em Apocalipse 5, versículo 5, nós não chegamos lá, mas vamos chegar. Então, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quando você vai para o leão, leão é uma das feras que retrata essa posição do rei, essa posição de reinado, de governo, de autoridade, né? Então ela cabe muito bem, porque quando você vai estudar o Evangelho de Mateus, você vai perceber aqui que o Evangelho de Mateus é o Evangelho do rei, é o Evangelho daquele que tem uma raiz nobre, uma linhagem nobre. É só você estudar a linhagem, né? E você vai ver que o propósito é mostrar que esse Cristo não é qualquer um, esse Cristo tem uma linhagem nobre, né? Uma linhagem que o liga, que o coloca dentro de um padrão grande e nobre, tá? Então a ideia é que esse primeiro querubim, ele corresponde exatamente ao atributo com o qual Cristo é registrado, é relatado no primeiro evangelho, que é o filho de Davi, é o rei dos judeus, tá? Já o segundo querubim, que fala que tem a semelhança de um boi, que eu falei que tem a ver com a questão da força, né? É a ideia que nós encontramos em Marcos, tá? O boi, apesar dele ser muito forte, a característica do boi sendo forte não é uma característica de domínio, é uma característica de servidão,
né? É o boi, o animal que está ali em serviço do dono da terra, que ara a terra. Tá? Então, a ideia, quando você pensa em Cristo, é a ideia do servo, né? O servo de Yahvé, o servo do Senhor, aquele que está lá servindo, que está na posição de humilhação, né? Que ele está ali porque ele se entrega, ele entrega a sua força, ele entrega o seu poder, ele se entrega em sacrifício, tá? Ele mesmo se sacrifica para um bem maior, tá? Então o Evangelho de Marcos, a relação dele com o segundo ser vivente, Jesus é o servo que se faz sacrifício pelo pecado, né? Ele é esse novilho, na ideia que tem a sua força, mas ele é subserviente e ele se entrega por um bem maior. Tá? O terceiro querubim, que tem o rosto de homem, ele corresponde a esse terceiro evangelho, deu até calor aqui. Ao terceiro evangelho, que apresenta o quê? Apresenta a humanidade de Cristo. Tá? Se você for ler, né, o relato de Lucas, né, é um relato muito humano, né? É um relato que ele, aliás, é um médico escrevendo, então é um relato humano. Ele é o filho do homem. Se você ler Lucas, ele é o filho do homem, né? Ele está lá na figura mostrando a sua humanidade, né? Tanto que o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Filipenses 2, versículo 7 e versículo 8, ele fala: antes a si mesmo se esvaiu, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. E a última figura, né, do quarto querubim diz que ele é semelhante a uma águia voando. Então você pega os três primeiros, né? O primeiro, o leão, o bezerro e o homem. Se você para pensar, todos pertencem à terra, tá? Assim como os três primeiros evangelhos, que são os evangelhos sinóticos, né? Porque é sinótico porque eles são semelhantes, eles são muito parecidos, tá? Mas todos eles, né? Na figura do rei, na figura do servo, na figura do homem, eles estão focados em registrar a Cristo de uma maneira terrena. Já o quarto querubim, que ele fala, né, que é semelhante a uma águia voando, tá? A preocupação dele é elevar Cristo acima da terra. A ideia aqui é dos céus. Então a águia, né, que é o pássaro que voa ali mais alto, ela simboliza esse atributo de Cristo, que nós encontramos no Evangelho de Cristo, que está representado no querubim, no quarto ser vivente, com a face da águia voando. Tá? Por isso que quando você vai para o Evangelho de João, você encontra Jesus na figura o quê? Do Filho de Deus, aquele que veio do alto, aquele que veio do céu, né? O pão do céu, né? É diferente, ele retrata Cristo numa figura bem diferente, agora é uma figura divina, tá? Uma figura que ele veio do céu, ele desceu à terra, tá? Então a figura da águia voando, ela lembra a glória dos céus, a glória daquele que domina nos céus, daquele que está soberano nos céus, né? Você pode observar que quando uma águia está voando, ela está soberana. Aliás, não tem nenhuma outra ave perto dela, porque nenhuma outra ave é louca de aparecer perto dela, porque sabe que ela é quem governa, quem domina os céus. Tá? A mesma ideia é essa. O Senhor Jesus Cristo, né, depois da sua morte, da sua ressurreição, ele assume a posição de exaltação, de glória. Ele é aquele que se assenta à direita de Deus. Hebreus 1, verso 3 fala isso: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha que coisa maravilhosa. Então, o Evangelho de João apresenta o Senhor Jesus como o único capaz de levar o ser humano ao céu. E você vai encontrar esses quatro seres viventes, que João vê essa expressão facial de cada um deles ali, mostrando que o ofício, né, o ofício de Cristo na terra, os quatro evangelhos, como nós encontramos nas Escrituras, tá? Então isso tudo para a gente entender como
várias coisas que nós encontramos na palavra de Deus, ou até mesmo algumas coisas como Deus estabeleceu, elas apontam para Cristo. Os próprios querubins, por serem ali, né, os mais nobres, os mais fortes, os mais sábios, os mais ágeis, porque é a representação de cada um deles, na verdade, tudo isso não é para que as próprias criaturas, elas de alguma forma se exaltassem, como Satanás se exaltou, né? Como o querubim caído se exaltasse, né? Mas tudo isso fosse para mostrar, para apontar como Deus é grande, como Deus é glorioso, né? Como o Senhor é glorioso, né? Como Cristo é majestoso, tá? Então é importante que você entenda isso. Semana que vem a gente entra então já na questão do capítulo 5, tá? Vamos falar ali o capítulo 5, vai apresentar o livro selado, o livro que tem os 7 selos, que tem ali, vai apresentar a figura do Cordeiro de Deus, tá? Mas eu espero que você tenha conseguido entender essa questão do mar de vidro, e essa questão dos querubins, e essa relação dos querubins com o ofício de Cristo, tá? E com os evangelhos, ou seja, as coisas estão relacionadas. Existe todo um apontamento nas escrituras. Muito bacana, muito legal estudar isso, muito interessante poder você ligar essas coisas e você perceber, né, como Deus construiu tudo isso para a sua glória e para o seu louvor. Amém, queridos? Espero que você tenha sido abençoado com esse estudo, com essa palavra, e que Deus te abençoe logo mais o nosso culto, estarmos juntos cultuando a Deus, abençoe o seu domingo e dê a você uma semana pela frente aí abençoada. Deus guarde a tua casa, a tua família, o teu trabalho, Deus te guarde a tua entrada e a tua saída para todo sempre. Amém, queridos? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo nessa manhã. Abençoa teu povo, abençoa meus irmãos aqui, para que todos nós possamos entender, compreender e possamos, Senhor, trazer isso para a nossa vida e possamos viver diante do Senhor em santidade, em louvor, assim como o texto diz que os querubins e os anciãos, eles adoravam, eles se curvavam, eles se prostravam diante do Senhor em adoração, que nós também, com a nossa vida, não apenas em alguns momentos, mas com a nossa própria vida, nós possamos adorá-lo, bendizê-lo e engrandecê-lo. Graças te damos, Senhor, e oramos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, uma excelente semana para você, debaixo da graça, com a presença do Senhor Jesus. Beijo no seu coração, fique na paz e na graça de Cristo. Amém? Glória a Deus.